torna uma presa fácil de ser atingida. Mas quando você está vigiando, ainda que o inimigo por alguns segundos pareça tomar sua atenção, você percebe a cilada, repreende e segue. Amém ou não, amém? Então a vida no Espírito te dá vigilância, te dá o quê? Para guardar a mente e o coração, tá certo? E o nosso objetivo aqui é que você seja um valente, que vigia e que saiba guardar a mente e o coração, porque o inimigo não deixa de ser flecheiro. Mas quando você está com o capacete da salvação e o escudo da fé, a seta bate e vai embora. Glória a Deus. Vamos falar no primeiro processo. Sua posição em Deus. Lá em João 8,32, se você não precisa abrir, quero que você abra outro. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo o processo de libertação, ele começa com a nossa posição em Deus. Não há como a libertação acontecer em nossa vida fora dos caminhos, fora da presença. Porque a única maneira do maligno nos tocar é se nós somos nascidos de Deus. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Apóstolo, mas a gente pode pôr as mãos sobre o ímpio e expulsar o demônio. Sim, a gente põe as mãos e expulsa o demônio. É uma fase da libertação, é uma fase da libertação. Porque a cura interior precisa ser feita. Então agora ele está liberto e ele precisa ocupar aquela casa que foi arrumada. Então ele precisa receber Jesus como Salvador para essa casa ser ocupada. Porque Jesus ensinou que depois de um demônio ser expulso, ele vai para lugares áridos, não encontrando lugar para ficar, ele volta à sua antiga moradia para observar se aquela casa continua adornada, se ela está ocupada ou se ela está vazia. Estando ela vazia, ele volta, percebe, chama 7 piores do que ele e entra de volta naquela casa. E o seu estado se torna 7 vezes pior do que era. Então, alguém aceita Jesus, alguém é liberto, o demônio vem, ele não quer Jesus, ele volta para a sua casa, ele fica durante um tempo com aquela casa vazia, aí ele volta a pecar, o pecado abre a porta, o diabo entra e traz mais 7, aí ele volta para buscar a libertação de novo, e aí ele fica no processo, que essa libertação nunca se completa. Quem está entendendo? Então a libertação completa começa em Cristo, começa na presença dele, porque se ele está em você, o maligno não pode tocar. E quando ele te livrou, ele te libertou, ele te salvou do poder do diabo, do poder do pecado, do poder do mundo. Amém? E a Bíblia em você para te dar crescimento. Então, para que a libertação seja completa e você chegue num nível de frutificação, você precisa conhecer a verdade e a verdade te libertar. E se ele, Filho de Deus, Jesus, te libertar, verdadeiramente você é livre. Para isso Jesus fez um grande convite, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o convite do Senhor para que haja alívio e para aí não. E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador é para começa. A vida está bagunçada, a vida está desarrumada, está desalinhada, e ela recebe alívio. Recebendo alívio, ela tem paz. E por causa da presença dele, o Senhor começa a abrir portas, cadeias começam a ser quebradas, onde o diabo estava agindo, dominando, e ela começa a caminhar. Aí daqui a pouco ela se sente confortável, aí daqui a pouco ela se sente bem, daqui a pouco aquela opressão não está mais, aí ela começa a retroceder, Quando ela retrocede 2 passos, o inimigo pega de novo. E aí começa tudo de novo. Quem já viu isso acontecer? Eu já vi isso acontecer mais vezes do que eu gostaria. E ver vidas de pessoas se levantando e a gente ficar feliz e daqui a pouco é fundo do poço de novo.
segunda, a terceira vez é muito mais difícil do que a primeira. Porque quando você começa na primeira vez servindo a Deus, você é inocente e não conhece nada. Quando você começa pela segunda, você já conheceu alguma coisa e não tem mais aquela inocência. E aí você passa a questionar coisas que não questionava antes. Aí você tem aquela dificuldade no questionamento, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Aí você tem que fazer mais força e mais entrega para alcançar a mesma coisa que alcançou antes na inocência. E apóstolo, eu estou passando por isso já da quarta vez, então não passa pela quinta não, porque a quinta vai ser pior do que a quarta. Fica nessa, tá bom? Também? Fica nessa, tá bom? Para não ser mais judiado ainda. Então diga comigo, a primeira fase da libertação não é a expulsão de demônio, mas é aceitar Jesus como Salvador. A primeira mensagem que João Batista de Jesus começou a pregar foi: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. É através da confissão do arrependimento. Então eu tenho o primeiro texto para você abrir. Abre aí em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. E alguém diz glória a Deus, outro diz aleluia, outro diz louvado seja Deus. O meu objetivo é levar você a crescer de tal maneira que amanhã você não me dê trabalho e me ajude a trabalhar. Vamos combinar? Quando a gente gera pastores, a gente chegou no objetivo que ele não nos dá mais trabalho, pelo menos como dá, o trabalho é outro, né? E nos ajuda a trabalhar, nos ajuda a pastorear. Então esse é o propósito de Deus para nós, meu amigo. Capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como é que eu tenho a primeira posição da minha libertação? Crendo no Evangelho, confessando com a minha boca, me arrependendo dos meus pecados. Assim a libertação entra em ação na minha vida. E a salvação, ela se dá por duas coisas: quem crer e for batizado será. Então a consolidação de uma vida em Deus, ela começa a se concluir para entrar na outra fase, que é o discipulado, quando o batismo nas águas acontece, ok? E quando o batismo nas águas não acontecer, ainda está na fase de consolidar, porque quem se arrependeu e deixou para trás, aprende dele, e aprender dele é se batizar, aprender dele é caminhar com ele, amém? Então esse é o objetivo do Senhor. Primeira fase para que a libertação aconteça é receber Jesus como Salvador. Porque se agora eu estou nele, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Nenhuma condenação há. Romanos 8, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Quem não anda mais segundo a carne? Mas segundo o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que era impossível para a lei, o Senhor tornou possível, vencendo o pecado na carne. Então, através de Jesus que venceu o pecado na carne, nós somos feitos nova criatura. Você foi feito nova criatura, e você está em novidade de vida, e nenhuma condenação há mais sobre você, e o maligno não pode te tocar. Então você está em outro ambiente, amém? Você está em outro ambiente. Você foi marcado, você foi selado. O Espírito Santo está morando por você. O diabo passa por você e vê que você está marcado, que ele mora na tua vida, que ele não tem mais acesso, que ele não pode te tocar. Mas se você fizer só um H, uma H da história, você sabe qual foi, né? Foi Abraão com H, né? Aí se você faz só um H, vem aqui na frente só para inglês ver,
né? Vou dar moral, o pessoal está me chamando, tem os colegas lá, tem uma galera lá legal, vou lá na frente também, né? Para chamar. Essa gíria existe, chamar? Né? Aí sai daqui e volta para fazer a mesma coisa, ninguém está vendo, está tudo certo. E quando o diabo viu você aqui na frente, viu você lá fora, do mesmo jeito que quando chegou aqui, para nós você é outra pessoa. O diabo, você é a mesma pessoa, e ele vai voltar a ter acesso, ele vai voltar a vigiar, ele vai voltar a bater. Então adiantou o quê? Não adiantou nada. Então o segredo de aceitar Jesus como Salvador é que eu não faço para os outros, eu faço para mim mesmo. Eu faço para mim mesmo. O segredo de andar com Cristo, porque ninguém precisa me vigiar, eu me vigio a mim mesmo. O segredo de andar com Cristo é que eu sei que a nova vida que eu tenho me foi me dado, não foi me dado porque eu simplesmente disse sim uma vez, mas porque eu digo sim todos os dias. Todos os dias. E isso diante de Deus, diante dos demônios, diante do mundo físico, diante do mundo espiritual, diante das trevas, diante da luz. E é isso que te garante que o maligno não pode te tocar. Se você gosta disso, diz glória a Deus. O segundo passo para a sua libertação e a sua frutificação é a quebra de vínculos. É o quê? Isso aqui é interessante. Eu vou falar algo aqui em cima de uma passagem que eu nunca falei e vai ser muito legal para você ouvir. Vínculo é tudo aquilo que faz concessão. Vínculo é tudo aquilo que faz concessão e dá acesso de um para o outro. Exemplo, a vida antiga e a vida nova, né? Tudo aquilo que faz, que dá uma concessão ao outro para chegar, para tocar, para se apresentar e dar esse acesso. Eu fui buscar em Deus algo novo que eu não tinha falado sobre isso, e Deus me deu. Deus é bom, né? Gênesis capítulo 31, versículo 31 a 34. Quando Jacó saiu com a sua família lá da casa de Labão, vínculo é exatamente isso. É uma concessão que foi dada, não foi quebrada. É uma aliança que foi feita e não foi desfeita. Você está entendendo? É um acordo que foi gerado e o acordo não foi quebrado. Então, por mais que a pessoa se passou o tempo, aquele acordo não foi quebrado, aquela aliança não foi desfeita, aquela dívida não foi paga. Então fica algo aberto, que dá acesso ao outro para cobrar. Versículo 30, 31 a 34, no capítulo 31, diz assim, olha. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura me não arrebentarias as tuas filhas, tirarias as tuas filhas de mim? Com que achares os teus deuses? Vou começar mais para trás, para dar entendimento. Labão reclama que Jacó saiu da casa dele levando tudo, levando os filhos, os netos, e nem falou com ele. Foi isso mesmo que Jacó fez. Versículo 27 diz assim: por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim? Não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamborim e com harpa, conversa fiada. Também não me permitiste beijar meus filhos e as minhas filhas localmente, pois agora andaste fazendo assim? Poder havia em minha mão, olha só o que ele diz: poder havia em minha mão para nos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai,
Por que furtaste os meus deuses? Diga, por que furtaste, roubaste meus deuses? Essa é a acusação mais grave de Labão. Por que temia? Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, na tenda de ambas servas, e não os achou. Saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarca de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto eu tenho costume de mulheres. E procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente tens me perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, e todos os meus móveis da tua casa, põe aqui diante dos meus irmãos, teus irmãos, e julga entre nós. Vamos lá. Toda essa narrativa que nós fizemos desse texto, depois você pode ler, foi Jacó ouvindo a Deus, depois de 25 anos, que Deus falou para ele: está na hora de você voltar para a casa do teu pai, para as terras, para poder me servir e cumprir o meu chamado. Foi no tempo em que José estava para nascer, e José nasceu, e ele, sabendo que Labão era muito esperto, dá ouvido a Labão. Labão sempre enganava ele, porque Labão percebeu que ele era abençoado, Labão, porque Jacó tinha comunhão com Deus, e Deus abençoava Jacó, e consequentemente abençoava Labão, porque Jacó trabalhava para Labão. Primeiro eu quero te dizer: quem serve a Deus com fidelidade, Deus abençoa de suas mãos. Amém. E até o ímpio é abençoado por causa de você. Glória a Deus. Amém? Labão percebeu isso e não queria deixar Jacó ir. Então Jacó saiu daquele jeito. Só que Raquel, filha de Labão, esposa de Jacó, pegou o ídolo, roubou o ídolo do pai e levou. Ela que já servia a Deus com Jacó, cometeu essa doidice, levou o ídolo. Quando Labão entendeu isso, que ele não apenas havia fugido, mas havia levado o ídolo, aumentou a ira, aumentou a razão, e deu na mão de Labão um argumento. Deu o quê? Escute, o vínculo dá argumento na mão do diabo. Quando Labão está indo para poder pegar Jacó no caminho, Deus disse para Labão: não fale nada, não faça nada. É como se Deus dissesse: ele é meu chegado, ele é nascido meu, você não pode tocar. É se cumprir essa palavra: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Labão não tinha autoridade para tocá-lo, mas ainda assim perseguiu. Muitas vezes o diabo não tem autoridade para nos tocar, mas ainda assim nos persegue. Do passado onde nós estamos, ele nos persegue. Só que Labão, quando chegou lá, disse exatamente isso: Deus não deixou te tocar. Quando o diabo se apresenta diante de você, servo de Deus nascido de novo, ele fica só olhando para você. Antes ele entrava na sua vida, ele bagunçava você, bagunçava a sua casa, fazia aquela massa toda. Hoje ele se apresenta e fica olhando, porque ele não pode trocar. Ele não pode trocar. Tá bom para você isso? Vai para o irmão e fala: tá bom para você isso? O diabo pode gritar do jeito que quiser, mas não pode te tocar.
você se posicionou com Deus. Você é nascido de Deus. Labão sabia disso, mas ele tinha um vínculo. Ele tinha um argumento. Qual era o vínculo? Raquel levou o ídolo dele para dentro da sua casa. Alguém da casa de Jacó levou o ídolo para dentro da sua casa. Quando ela levou o ídolo, ela fez um vínculo. Ela deu direito a um acesso. Ela entregou na mão de Labão um argumento para poder entrar dentro da sua casa. Irmãos, quantos crentes nascidos de Deus ainda recebem visita do diabo dentro da sua casa porque tem vínculo lá? Porque ainda guarda coisas do passado, porque ainda guarda sentimentos, porque ainda guarda coisas que usava, porque ainda guarda, sei lá, ou no coração, ou na mente, ou posse. Ainda guarda. Por exemplo, tem gente que usa o tempo todo camisa vermelha e preta. Zoei. Vou voltar aqui para passar. Escute, o argumento do diabo é esse. Você tem algo que era dele, levou para dentro da sua casa. Eu quero que você pense. Que sentimento você ainda tem conservado? Que não é para conservar mais. Quem você ainda não perdoou? Que dá vínculo ao diabo. Quem ainda você vê, você fala mal. Quem ainda guarda fofoca. Quem ainda tem coisas do passado na sua casa. Quem teve um namorado ou namorada que gostou tanto e acabou e se casou depois e ainda traz fotos, e ainda traz vínculo. Quem fez acordos lá atrás e não foi resolver os acordos e passou esse tempo todo, e os acordos não foram resolvidos, qualquer hora alguém vai bater na sua porta, vai dizer: seu fulano de tal, você deve tanto. Você deve tanto. Vínculo. Por que Labão entrou na casa de Jacó e apalpou tudo? Entrou e saiu dentro das tendas de Jacó, porque havia um vínculo. A minha oração hoje é que você possa fazer uma autoavaliação da sua vida, e onde houver vínculo você venha quebrar. O que houver na sua vida ainda que diz respeito ao velho homem, a velha natureza, a velha pessoa, você esteja quebrando este vínculo. Tem coisas, tem roupas, tem instrumentos que não é mais. Tem gente que coloca determinadas roupas que, quando usava aquelas roupas lá no passado, usava para matar, usava para trair, né? Que tem essa expressão, usava para matar. Aí hoje, depois de crente, ainda usa o mesmo tipo de roupa que usava para matar, que a ideia era trair, que a ideia era chamar a atenção do seu corpo, chamar a atenção para si. A pomba ficava toda feliz quando você usava, e o barbudo também. Eu fui num encontro uns anos atrás, e aí eu encontrei um rapaz lá no encontro com uma camisa legalzinha, tinha duas imagens, crentes. Quando eu olhei para a imagem, eu vi que uma imagem da pombadinha e outra imagem de Zapinita. Eu falei: isso não é vínculo, não, isso é aliança. Aí eu falei para eles, eles sabiam que eram os camaradas. Não sei não, porque você está de brincadeira. Essa é a imagem do Zé Pilantra e essa é a imagem da pombagira. Você está caminhando com ele no corpo. E até eu não sabia. Pô, joga na fogueira. Aproveita e entra lá também, vai te ajudar.
você precisa entender que se alguma coisa cheira carne, não é mais para você. Porque se você pegar isso hoje, você está fazendo um vínculo. Os espíritos do passado vão voltar a visitar. Vão voltar a visitar. Se eu tinha algum tipo de comportamento, se usava algum tipo de roupa e tinha clareza na mente qual era o objetivo, e agora, salvo, liberto, vai continuar fazendo? Está convidando os mesmos espíritos para voltar. Quem está entendendo essa palavra? Isso é vínculo. Isso é vínculo. Aí ele vem com acesso, entra dentro de casa e vai apalpando até achar uma oportunidade para voltar a dominar. Quem diz comigo? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quando nós entramos na visão celular no período, lá atrás, tinha homens e mulheres com muita unção. Só que a gente olhava para as roupas e para o comportamento e acaba pegando mais para a mulher, né? Hoje tem as roupas que são slims, né? Por isso que os homens passaram a usar mais as camisas para fora, entendeu? Porque as calças, a maioria são slims, a gente não procurar de flash. Então tem que se cobrir, tem que ser um pouco decente, sim ou não? Senão fica aqui na frente se encostando, né? Para as mulheres sempre foi mais difícil, sim ou não? Sempre foi mais difícil. Mas a gente encontrava algumas mulheres pregando, os homens pregando, que a roupa delas não condizia com a unção que estava sobre ela. Que a palavra poderosa, a unção manifesta ali, não batia com aquela roupa toda apertada que quase não deixava a pessoa andar lá. O que era aquilo ali? Aquilo ali não era nem um vinho culpado, aquilo ali era uma aliança. Então, quando nós não entendemos que nós estamos diante do mundo espiritual, que um novo posicionamento chama um novo comportamento nosso, nós ficamos misturados e corremos o risco de passar tanta unção como a carnalidade, de influenciar tanto para a unção como para influenciar para a carne. Quem está entendendo? E quando Deus nos chama para ser diferente, nós precisamos entender que diferente é diferente. Diferente é diferente. E que eu tenho que me preservar. Eu tenho que me preservar. Porque a forma como eu me comporto fala muito mais de mim do que as minhas palavras. A forma como eu me visto fala muito mais de mim do que as minhas palavras. Se a minha vida está mudando, toda a minha vida precisa demonstrar essa mudança. Amém? Precisa demonstrar essa mudança. Então, uma coisa muito importante na libertação é a quebra de vínculo. É a quebra de vínculo. Eu lembro que eu ganhei um cordão de prata, legal, bacana, e eu fui no espelho, né? Era magrinho, né? Eu fui no espelho, olhei sem camisa, por um cordão, e falei, legal, gostei. E não deu um minuto, eu ouvi aquilo, tira, tirei o raio do cordão. Daqui a pouco eu senti, eu falei, não tem nada a ver, não há problema. Aí fui botar o cordão de novo. Aí fui lá no espelho. E agora? Tira. Meu irmão, até hoje não sei onde está aquele raio daquele cordão. Porque eu joguei num buraco tão fundo que eu nunca mais o vi. Era pecado? Mas no momento que eu coloquei, acionou uma vaidade. No momento que eu coloquei, acionou um propósito do velho homem. Uma vaidade do velho homem. Não foi identificado por mim, mas foi identificado pelo Espírito. E o Espírito que me ama mandou eu tirar na hora. E eu nem saí de casa com ele.
Eu nem saí de casa com ele. Quem tem essa aliança do Espírito Santo? Quem vai ajudar você? Eu sou. O Espírito Santo me ajuda. Fala comigo. Fala comigo. Para que eu não tenha vínculos e nem dê oportunidade que o meu passado me visite no meu novo presente. Em nome de Jesus. Amém. Terceiro, quebra de maldições. Maldição é um mal em ação. Se quebra pela renúncia, pelo abandono das práticas erradas. Se houver, senão você renuncia. Quero te mostrar isso lá em Malaquias capítulo 3, versículo de 7 a 11, onde o Senhor fala com todas as letras que a causa que o povo estava vivendo é porque havia uma maldição, um mal em ação. E vou falar de finanças, mas não vou falar de finanças. Vou abranger para todas as áreas. Capítulo 3, versículo 7 diz assim: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: e que te havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: e que te roubamos? Nos dizem nas ofertas alçadas. Olha o nome. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. O Senhor está dizendo que Ele não muda. E porque Ele não muda, o diabo não tinha dominado eles por completo, porque a misericórdia de Deus estava sobre eles. Mas Ele disse: olha, vocês deixaram de entregar o que é meu, vocês estão me roubando. Toda a nação está me roubando. E porque vocês estão me roubando, a maldição que veio lá atrás está cobrindo vocês. Os céus estão fechados, a terra não está produzindo, vocês não estão prosperando, porque tem um mal em ação. Então, para se quebrar maldições, nós temos que renunciar. E se estamos em caminho de erro, nós temos que nos arrepender e deixar. E aqui o Senhor fala as duas coisas. Vocês estão me roubando. Abandone esse erro. Volte a me adorar. Volte a ser fiel. Volte a entregar os dízimos e as ofertas. Eu vou repreender a maldição. Vou repreender o devorador, que o devorador era a maldição. Vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção tal, de qual venha a maior abastança. Então, tem maldições que estão em andamento, porque portas estão abertas. Porque pecados que foram cometidos, que abriram esse mal, não foi fechado, não foi impedido. Se tratando de vida financeira e de crente, a coisa mais difícil é se converter num crente. Vou te perguntar: é o coração, é a mente ou é o bolso? Quando eu bebo água, eu penso aí. Número 2 ou número 3? Coração, mente ou bolso? Qual é mais difícil de se converter? 3? Vamos lá. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo coração e uma nova mente.
Sim ou não? Mas mesmo com o novo coração novamente, as nossas práticas da verdade, elas vão vagarosa. Graças a Deus tem alguns que é muito rápido. E o que mais demora para se cumprir na nossa vida é o equilíbrio financeiro. Sim ou não? Sim ou não? E por que é o mais difícil a se cumprir? Porque o dízimo é a última coisa que a gente começa a ser fiel. Entendeu? Por que a vida financeira é a última a entrar no eixo? Por causa da maldição que está em ação pela infidelidade dos dízimos e nas ofertas, pela resistência dos dízimos e das ofertas. Porque nós não entendemos ainda quando ele diz é dando de si, mas bem-aventurado é dar o quê? Receber. E aí a gente não entrega, porque fica com medo de não se cumprir. Quando a nossa mente se converte em verdade, a gente começa a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, a nossa vida financeira é destravada. Ele começa a abrir a janela do céu e começa a derramar uma bênção tal que venha uma hora bastante. Quando já começar a entrar nesse tempo de ser suprido pelo Senhor, de viver e de Deus. Amém? Amém? Porque há uma resistência na sua vida financeira. Há uma ação maligna no material para que você não desate, para que você não seja agradecido, para que você não sirva a Deus com tudo que você tem. E isso acontece em todas as áreas. Maldições hereditárias, que entrou enfermidade que vai ser repetido. Tem famílias que fulanos, pai, uma mãe, um avô morreu com aquela idade, com aquela enfermidade, que chega na outra geração, um filho morre com aquela idade, com a mesma enfermidade, um sobrinho morre com a mesma enfermidade na mesma idade. Tem outro que é vício, fulano se viciou e aconteceu isso e isso foi preso a partir daquela idade, e outros membros da família vai acontecendo vício e é preso, e a mesma situação na mesma idade. O que é isso? É o mal em ação que precisa ser parado. Que precisa ser parado. E como é parado? Com confissão, com arrependimento e com renúncia. Você entra diante do tribunal de Deus e diz: Senhor, eu sou teu servo, e a tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o marido não toca. Então esse espírito familiar que está resistindo, comecei a escrever um livro sobre isso. O tema é: eu sou o Senhor que te sara, por espiritual, por física, por emocional, eu quero maldição. Eu sou o Senhor que te sara. Você entra diante dele e diz assim: eu renuncio a esse mal, eu renuncio a essa maldição que entrou, eu renuncio sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha casa. Eu clamo o sangue de Jesus. Amém? E isso vai funcionar, porque o mundo espiritual se move por palavras e por símbolos. Você vai tomar posse da libertação que ele fez, que ele disse lá no Salmo 103. O salmista diz assim: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é minha bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa os seus pecados, é Ele quem sara as suas enfermidades, é Ele quem retira a sua vida da perdição, é Ele quem te coroa de graça e de misericórdia, é Ele quem te renova a tua mocidade, assim como uma águia renovada. Isso quando no presente, quando diz bendirei não bendigo hoje, Ele me perdoa hoje, Ele me liberta hoje, Ele me transforma hoje, Ele te perdoa hoje, Ele te liberta hoje, Ele te transforma hoje, Ele quebra a maldição hoje. Então quando você percebe
as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós o reputávamos como aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. É a mesma coisa, cura física, cura espiritual, cura emocional e quebra de maldição. Jesus já fez tudo na cruz. Diga para o teu irmão: maldição não é para você. Renuncia. Renuncia, renuncia, renuncia na sua casa, na sua família, renuncia. Amém? Quebra os vínculos, faz o quê? Quebra os vínculos. Quebra os vínculos. Tudo aquilo que você colocar na sua casa, ou dentro ou no seu corpo, você precisa dar uma olhada se condiz com uma mulher santa, com um homem santo que você é. Uma mulher de Deus e como homem de Deus que você é. Se o que você está vivendo, o que você está fazendo, como você está se apresentando, se condiz com o homem de Deus que você é, com a mulher de Deus que você é. Se a forma como você está se apresentando está trazendo a atenção para as suas virtudes ou para o seu corpo, para os seus tratos. Libertação, meu amigo? Os seus tratos, pela forma como você se apresenta. E não é pela maldade de quem está olhando, é pela forma de quem está se apresentando. Porque se uma mulher se apresentar de uma forma fora do natural, vai arrancar olhares ou não vai? Vai arrancar olhares ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Então, se está arrancando olhares, você precisa olhar. Por que eu estou arrancando olhares? Por que eu estou atraindo olhares? O que eu estou fazendo que está atraindo? Você está entendendo? Posso continuar? Quarto, por interior. Este é o processo de libertação, ação do Espírito Santo, quando recebemos a cura interior. E junto com a libertação, né? A libertação tem 3 fases: sua posição em Deus, cura interior e limpeza espiritual, que é expulsar os demônios. Amém? Vamos lá, Isaías 61, 2 e 3 e 1 e 2. Deus está falando com você? Amém. Gente, eu ainda gosto de pregar explodindo, mas ultimamente só tenho conseguido pregar ensinando. Vai fazer o quê? Tem uma mudança aí no mundo espiritual, né? Isaías 61, eu sou avivalista, eu digo no Espírito Santo, eu sou avivalista, Espírito Santo. Aí ele diz para mim: você é o que eu quero que você seja, rapaz, faz o teu nome. Versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Diga: libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, pregar o ano da salvação, o dia da vingança do nosso Deus, e a proclamar libertação. Olha que coisa tremenda. Começamos essa palavra dizendo aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós pregamos a verdade, a nossa mente é confrontada pela nossa verdade, e a libertação de Deus começa. Diga: ela tem início. Por isso que quando a gente lê aqui libertar do cativo, da prisão, né? Tem versão que fala os 3. Abertura de prisão, ó. Proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. E tem outra versão que diz assim: liberdade aos algemados. Fala de algemas, fala de cadeias e fala de lugar.
prisão. 3 níveis de libertação. 3 níveis de libertação. Alguém que está parado num lugar algemado, que não consegue nem se levantar, nem se mover. Alguém que pode não estar algemado, mas está dentro de uma cadeia de 3x3, e ele consegue andar naquela cadeia de 3x3. E alguém que está dentro de um presídio, mas está dentro daquele ambiente, anda ali, dentro de uma casa, num bairro, né? Hoje a prisão moderna como é o nome? Não, coisa tornozeleira. Então a pessoa anda na cidade, ela se locomove ali, ela tem horário para voltar para casa, então ela está presa no ambiente, ela continua presa, mas esse outro nível de libertação. Você está ligado? Está ligado mesmo? Tem gente exatamente assim. Tem gente que está preso no laço do passarinheiro. Beleza. O diabo deixa ele para a igreja. O diabo deixa ele orar. O diabo deixa ele fazer algumas coisas. E quando ele vai mergulhar mais um pouquinho, que ele pensa que ele é livre, ele está preso no laço. Aí está limitado. E o que limita? Vínculo. O que limita? Pecado não confessado. O que limita? Mal em ação. E o que nós estamos fazendo aqui? Levando você a conhecer o Filho de Deus. E se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você é livre. Não tem cadeias, não tem algemas, não tem milhões, não tem amarra. Você é livre para voar. Você é livre para voar. Olha, o nosso objetivo aqui é fazer de você cavalo de justiça. Nosso objetivo aqui é levar você a um crescimento, aleluia, de se tornar um sacerdote, um ministro do nosso Deus. Amém? Então, a palavra é pregada para que haja libertação, para que haja libertação de mente, para que haja libertação da alma, sentimentos, para que haja libertação do espírito, para que verdadeiramente você seja livre, para que você não tenha vínculo com a carne que te prenda, não tenha vínculo com a alma, com os sentimentos que tu, não, me magoou, mexeu comigo, negativo, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha vínculo com o Senhor e com a sua palavra. Nada te detém, nada te impede, você mergulha, você avança, você vai, e quando o inimigo te cercar, você está com a armadura de Deus, você está com o capacete da salvação, tem crente aqui, você está com a espada do Espírito, você está com as bolas da preparação do Evangelho da paz, você está com o mundo da justiça e com o cinto da verdade.
porque diz eu não tenho dinheiro, mas como é o gatinho e como é o cachorrinho, gasta 500 contos sem ter. E se fala, fica doído, ai meu Deus, não estou cachorrinho. Ei, tem cura para você. Não, você não vai ficar refém de dogmas desse tempo de liturgia que se levantou só para aprisionar a pessoa e deixar ela amarrada sem sentimento de outra pessoa que lhe abrigua ou que lhe confronte, porque é bem mais fácil dominar um cachorrinho ou ser dominado pelo cachorrinho do que se confrontar com outra pessoa e a outra pessoa dizer até aqui é o meu direito, daqui para lá é o seu. Então nós vamos nos amar, nós vamos participar e nós vamos nos respeitar. O Espírito Santo cura a alma ferida. O Espírito Santo cura o sentimento ferido. O Espírito Santo cura você das perdas. O Espírito Santo cura você das culpas. O Espírito Santo liberta você, além do sentimento de frustração. O Espírito Santo arranca você, em nome de Jesus, daquela sentimento lá do passado, que te abusaram, que te perseguiram e que deixou você sem de traumas. O Espírito Santo tem cura para você. O Espírito Santo tem cura para a sua alma. O Espírito Santo tem perdão dos seus pecados. O Espírito Santo tem uma nova veste no lugar de tristeza, olhos de alegria no lugar de espírito angustiado. Aleluia, paz, renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Faltou 2 pontos. Batismo com o Espírito Santo. O batismo é um revestimento. Quando se aceita Cristo, recebemos a presença do Espírito Santo. Mas o batismo nos reveste. E eu vou encerrar aqui. Frutificação é a sua nova vida. Produz frutos. Aleluia. Vamos lá para o batismo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas colocando de pé. E alguém diz aleluia. Outro diz glória a Deus. João Batista disse assim. Baixa um pouquinho, tá legal, mas baixa um pouquinho. Em verdade vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista está dizendo: eu consolido você, mas ele discipula você e te levanta. João Batista está dizendo: eu batizo você com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós nos tornamos testemunhas dele quando nós somos cheios do teu Espírito. Aleluia. Mas escute, quando João Batista disse que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, se cumpre aquilo que Jesus disse lá em João 14: eu vou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai é muita morada, e se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Espírito
Consolador. Por que ele traz cura para a sua alma? Porque o Espírito Santo ele é Consolador. Eu enviarei o Espírito Consolador, ele vos guiará a toda a verdade. A verdade é que você é liberto. A verdade é que você é salvo. A verdade é que o maligno não pode te tocar. A verdade é que você tem um testemunho de transformação, aleluia, pela presença de Cristo na sua vida, que você precisa passar para os outros. Não palavras, mas prática de uma vida transformada. Ele diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois da libertação vem o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é fogo. Ele é o quê? Ele é fogo. Vamos falar de algumas características do fogo. O fogo, ele queima. Sim ou não? Quem já foi queimado pelo fogo? Quando você é queimado pelo fogo, ele causa uma marca. Sim ou não? Causa uma marca. Você vai passar 30 anos e você vai se lembrar daquele dia que o fogo te levou e que o fogo te marcou. Sim? Se o Espírito Santo batiza você com fogo e o fogo te marcou, você é marcado. Você não é mais a mesma pessoa. Você não anda mais do mesmo jeito, porque você é marcado pelo fogo. Qual é a segunda característica do fogo? O fogo queima. Podia ser primeiro. O fogo queima. Se o fogo queima, o fogo marca. E quando ele queima, ele santifica, ele purifica. E o mesmo processo de santificação e purificação é o processo de destruição. Ao mesmo tempo que ele está destruindo o pecado, que ele está destruindo o erro, que ele está destruindo o que está errado, ele está purificando. Ao mesmo tempo que ele está queimando, que ele está iluminando, ele está deixando você separado daquele que tem medo do fogo. Quando alguém está numa floresta e acende a fogueira para se queimar? Não. Acende a fogueira para se proteger e para iluminar e para aquecer. Sim ou não? Pelo menos essas três coisas. Quando você acende a fogueira, os bichos em volta não vêm. Se o Espírito Santo te batiza com fogo, os bichos em volta de você não vêm. Os bichos em volta de você não se apresentam, porque eles ficam com medo. Quando o Espírito Santo batiza você, ele te aquece. A frieza do mundo, os ataques do mundo não chegam a você, porque você está aquecido pela presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo ilumina como fogo, se o fogo ilumina, você sabe para onde ir, você sabe onde pisar, você sabe o que fazer. Comportamento, hábitos, palavras, linguagem, roupas. Você vai saber o que você usa, o que você não usa, o que você faz, o que você não faz, porque o fogo do Espírito Santo te ilumina e o mesmo Espírito te guia. Você percebe isso? E isso é só na sua vida espiritual? Olha aí, esse é bom. Isso é para todas as áreas da sua vida. Essa presença e essa direção do Espírito Santo vai cobrir suas emoções, vai dar alívio na sua alma, vai dar direção para as suas escolhas, vai dar direção para os seus relacionamentos. Essa mesma ação do Espírito Santo, ela vai dar direção para a obra de suas mãos, ela vai dar direção para o seu trabalho, ela vai capacitar você naquilo que você faz. Por quê? Porque Ele é o teu ajudador. Aleluia! Ele é o teu ajudador. Então escute,
Nós queremos que você seja liberto, limpo, cheio, sabendo o que fazer, sabendo por que fazer, sabendo aonde chegar. Nós queremos que você seja curado, não tenha vínculo, seja liberto, cheio do Espírito Santo e frutifique. Frutificação. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, João 15. Vós sois os ramos, toda vara que está em mim e não dá fruto eu corto, toda aquela que dá fruto eu limpo, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Aleluia. Vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver ligado na videira, assim também vocês não podem. Então, permaneça em mim e eu permanecerei em vós, e vocês darão muitos frutos. Quer mais? Salmo 1. Bem-aventurado o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Três coisas fortes, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. As 7 fases da libertação termina com frutificação. Aquela frutificação que João disse: e de produzir fruto de arrependimento, testemunho, justiça, amor ao próximo, ajuda ao necessitado, pregar o evangelho de graça, porque de graça recebeu. Põe no seu coração. Gostaria que você começasse a falar com Deus em cima da palavra que você ouviu. Fala no seu coração: Senhor, em nome de Jesus, nessa noite eu recebi a sua palavra. Vem sobre mim, Jesus. Diga: vem sobre mim, Jesus. Eu confesso com a minha boca que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o único Espírito, Senhor, que eu quero na minha vida é o Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Tenha liberdade